é um prazer estar falando com todos, né? Hoje o tema da minha palestra vai falar sobre arquiteturas sustentáveis. Antes, vou me apresentar. Sou o Saulo, moro em Birigui. Birigui, para quem não conhece, é uma cidade do interior de São Paulo. Fica mais ou menos a uns 500 quilômetros de São Paulo. O pessoal fala que aqui é mais Mato Grosso do que São Paulo. Trabalho na Blue, né? Para quem não conhece a Blue, é um sistema financeiro voltado para o varejo, né? A gente transaciona mais ou menos 30 milhões por dia. E estamos chegando na casa de 70 profissionais de TI e estamos fazendo uma verdadeira revolução nos meios de pagamento do varejo no Brasil, né? E a pauta da minha talk hoje, ela vai falar um pouquinho sobre as definições de arquitetura, né? Vou passar aí um pouco sobre os valores de um software, envolvendo estrutura, comportamento, preocupações, né, com essa arquitetura que a gente geralmente está montando quando está desenvolvendo um software e a conclusão. Antes de mais nada, antes de entrar no assunto principal, né, eu queria definir o que seria uma arquitetura. A arquitetura nada mais é do que a forma, né, que um sistema é criado por seus desenvolvedores. Geralmente as arquiteturas são compostas aí por componentes que se organizam e se comunicam entre si. Essa conjuntura como um todo institui arquiteturas dos nossos softwares. Uma arquitetura bem definida, ela ajuda a construir softwares que são fáceis de serem mudados. O software está em constante mutação e a gente precisa que esse software seja fácil de ser mudado. Deixa eu só colocar o tempo aqui para mim não perder. Maravilha. Uma grande sacada por trás dessa facilitação é a gente deixar as opções abertas pelo máximo de tempo possível, né? E eu vou explicar isso durante a call. O propósito, né, dessa arquitetura sempre é facilitar as 4 fases que um software, né, tem na sua vida útil. Fases essas que é o desenvolvimento, a implantação, a operação e a manutenção. Então, a arquitetura vem e tem um papel crucial em todas elas, né? Quando a gente fala de desenvolvimento, né, a arquitetura ela vem para facilitar o desenvolvimento de um software. A gente sabe que um software que é fácil de ser desenvolvido, ele tem uma vida útil muito longa e saudável, né? A implantação, né, a gente também sabe que o software tem um papel, a arquitetura tem um papel crucial, né, na implantação, porque é nela que a gente começa a criar limites, né? E esses limites facilitam a gente adiar decisões. Geralmente a gente deixa a implantação para fazer depois do desenvolvimento, mas a gente sabe que quando a gente deixa essa fase para ser planejado depois do desenvolvimento, a gente começa a criar softwares que são muito fáceis de desenvolver, mas é muito difícil de implantar, né? Uma boa arquitetura, ela possibilita que essa fase ande em harmonia com o desenvolvimento. A próxima fase é a fase de operação. Essa daqui geralmente é menos dramática, né? Porque a maioria dos problemas que acontecem nessa fase, ela envolve inclusão de mais hardware, e hardware hoje em dia é barato, né? É muito mais barato do que 1 hora de desenvolvimento. Então, geralmente aqui a gente opta mais escalar hardware, né? Só que uma boa arquitetura ajustada favorece, né, essa fase, pois possibilita a gente usar melhor os nossos recursos e evita ao máximo a gente precisar de uma escalada nessa fase. E por último, é a fase de manutenção. Essa daqui engloba, né, um conjunto sem fim de novos recursos, né? Então aqui a gente sempre vai estar mantendo esse software, né, ajustando problemas que a gente acaba colocando no dia a dia para operação. Um dos maiores custos, né, desta fase aqui é o custo da exploração. Então, toda vez que a gente quer colocar uma nova feature para funcionar dentro dos nossos softwares, a gente acaba explorando para saber qual a melhor estratégia para adicionar aquele novo recurso ou até mesmo para reparar um possível defeito. E, sem dúvida, a exploração ela acaba tornando muito caro. Mas a arquitetura, né, uma arquitetura bem estruturada, quando a gente separa muito bem os componentes, isola por meio de interfaces muito estáveis, a gente acaba ajudando a identificação desses caminhos e torna o processo menos doloroso, né? Reduzindo até os riscos para possíveis erros. Sendo assim, a gente entra agora no nosso assunto principal, que é quais são os valores de um software. A gente sabe que um bom software, né, ou qualquer software, ele tem 2 valores, que é o seu comportamento e a sua arquitetura. Comportamento eu defino como sendo aquilo que a gente consegue ver, né? São as funcionalidades que o nosso software apresenta para os nossos usuários ou os nossos clientes. Então, por exemplo, se a gente está falando do sistema bancário, o comportamento do sistema bancário é pagar uma conta, né, pagar um boleto. Então, esse é um comportamento que o software possui. Já a estrutura eu resumo sendo aquilo que suporta que os nossos comportamentos sejam exibidos para os nossos clientes. E um erro geralmente que a gente comete no dia a dia do desenvolvimento, a gente coloca geralmente o comportamento acima da estrutura.
Então, a gente pensa muito em como o sistema nosso vai se comportar para o cliente e se preocupa muito pouco em como a gente vai estruturar esses comportamentos. E daí vem uma responsabilidade nossa de desenvolvimento, que é garantir que a estrutura tenha uma importância maior em cima do comportamento, para a gente começar a ter códigos bem feitos, bem escritos e que a gente consiga atender todos os requisitos das fases úteis de um software. Só que para a gente desenvolver uma boa arquitetura, a gente precisa conhecer as ferramentas que a gente tem disponíveis. Isso vai desde princípios, paradigmas, e eu quero apresentar um pouquinho, né, algumas coisas que a gente precisa entender para começar a construir softwares melhores. Então, falando um pouco sobre paradigmas de programação, a gente tem vários no mercado hoje em dia, só que eu gostaria de dar um zoom nesses dois que são os mais utilizados, né? O paradigma da orientação a objeto e funcional. A orientação a objeto, né? Como todos sabem, ele é a técnica de extrair o mundo físico para o mundo virtual, e geralmente esse paradigma impõe uma disciplina sobre a transferência indireta de controle de dados. Podemos utilizar a técnica de encapsulamento, herança e polimorfismo nessa fase, e a gente sabe que o encapsulamento nada mais é do que a gente delimita as coisas. Na herança, a gente herda comportamento de outro objeto, e o mais importante, o polimorfismo, que dá a possibilidade de a gente trocar esses objetos, sobrescrever o funcionamento deles, sem parar o funcionamento do nosso software. E assim a gente consegue ultrapassar os limites arquiteturais. Resumindo, né, a orientação a objeto, ela dá uma possibilidade de a gente obter o controle absoluto, né, através do uso do polimorfismo, sobre cada dependência que a gente tem do nosso código-fonte. Um outro paradigma bem interessante é o funcional, né? Talvez é o mais antigo que já tem, né? Desde 1958, o paradigma funcional está aí. Ultimamente ele está na moda, né? Então a programação funcional nada mais é do que ele impõe uma disciplina sobre as nossas atribuições, né? Ele diz que os nossos valores e símbolos não mudam. Então quando a gente começa a falar sobre o funcional, a gente entra na tona da imutabilidade. A imutabilidade resolve aí vários problemas que a gente conhece, como race conditions, deadlocks, atualizações simultâneas, né? E o pessoal do funcional fala bastante sobre a técnica do event source. Essa estratégia é bem bacana, né? Eu gostaria de passar um pouquinho por ela só para a gente entender, né? Então ela diz que a gente deve armazenar as transações ao invés do estado, né? E se a gente for levar isso para o mundo real, né? Eu gosto de dar um exemplo aqui. Imagina que a gente tem uma aplicação bancária, né? Essa aplicação é responsável por indicar qual que é o saldo dos nossos clientes, e sempre o saldo é alterado por incluir uma nova transação. Então, toda vez que a gente inclui uma nova transação, a gente altera esse saldo. Só que ao invés de a gente armazenar o saldo, a gente deveria armazenar as transações. Isso quer dizer que toda vez que a gente quiser exibir o saldo de um cliente, é só somar todas as transações desde o início que a gente vai obter o estado do saldo, né? Então, esse esquema, ele não requer de nada que é mutável. Ele só constrói, ele só cria e lê, né? Então, esse é o conceito por trás do event source. É claro que a gente pode pegar alguns atalhos, né, para resolver alguns problemas relacionados a limites de processamento e armazenamento. Por exemplo, se a gente calcular o saldo, que é o nosso estado, todo dia meia-noite, a gente pode requisitar essa informação do saldo apenas usando as transações a partir de meia-noite. Então, a gente limita muito, né, o poder de processamento, fazendo com que isso seja totalmente sustentável. É importante relembrar, né, que o funcional, a gente não deleta nada, a gente não faz update em nada, a gente apenas cria e lê. Então, esses dois paradigmas, né, ele acaba trazendo, né, uma composição bem bacana, porque através do polimorfismo a gente consegue ultrapassar os limites arquiteturais, utilizando a imutabilidade a gente impõe disciplina, né, sobre a localização e o acesso dos nossos dados, e com isso a gente está preparado para resolver aí 3 grandes problemas de uma arquitetura, que é a função dela, a componentização e o gerenciamento de dados. Além dos paradigmas, né, a gente precisa também conhecer um pouco sobre os princípios de design, né? E os princípios de design dizem que a gente, né, como a gente deve organizar a estrutura de dados em classe, como essas classes devem ser interconectadas, né? Classes e funções, por sua vez, é a menor unidade de um software, né, de uma arquitetura, mas se elas não forem bem construídas, a gente não consegue seguir adiante, né? A gente não consegue construir boas arquiteturas. Eu gosto de fazer uma analogia aqui com a construção civil, né? Se a gente estivesse utilizando os princípios de design na construção civil, eles seriam os parâmetros que a gente usar para organizar os tijolos, né, em uma parede. Então, se esses tijolos forem mal organizados, provavelmente a gente vai ter uma parede frágil, vai ter uma arquitetura frágil. E o objetivo, né, desse conceito é sempre facilitar as mudanças, né, facilitar o entendimento do nosso código e reutilizar melhor as coisas. E para falar de princípios de design, eu não poderia deixar de falar sobre o Solid, né? Solid são
uma conjuntura de 5 princípios que ajuda a gente a estruturar melhor as nossas classes. Falando aqui sobre o primeiro, que é o princípio de responsabilidade única, quando a gente escuta esse princípio, a gente logo imagina que as nossas classes devem ter apenas um comportamento, né? Mas eu defino um pouco melhor esse princípio como sendo as nossas classes devem ter apenas uma única razão para mudar, e isso faz com que ela tenha apenas um responsável por ela. Vou mostrar aqui um slide que mostra uma violação desse princípio. Então, a gente tem uma classe ali, funcionário, que tem 3 funções. A princípio, né, a gente olha para ela e não vê nenhum problema. Mas na hora que a gente começa a analisar cada uma dessas funções, a gente vê que a gente tem um representante por cada uma delas. Então, essa classe ela tem 3 motivos para mudar e ela viola o princípio de responsabilidade única. Se a gente fosse arrumar essa classe para ficar correto, de acordo com o princípio, a gente teria que quebrar ela em 3 classes, né? Então, a gente teria uma classe calculadora, teria uma classe relatório e teria uma classe registro. Daí, cada uma dessas classes teria apenas uma razão para mudar, apenas um responsável por ela. O próximo princípio é o princípio de OCP. Esse princípio, ele nos diz que um artefato de software deve ser aberto para extensão, mas fechado para modificação, né? Vou dar um exemplo também aqui para facilitar o entendimento. Imagina que a gente tem ali um extrato bancário, que é exibido na web, onde temos um scroll infinito e os resultados negativos começam a aparecer em vermelho. Só que um belo dia o PO chega para a gente e fala, galera, a gente agora precisa imprimir esse relatório. E essa impressão vai sair em preto e branco, e os valores negativos a gente vai ter que colocar entre parênteses, né? A pergunta que fica, né, que a gente sempre faz quando recebe esse tipo de feature é quanto que a gente vai precisar mudar no nosso código para que isso aconteça. Uma boa arquitetura de software, ela sempre reduz a quantidade de código que a gente precisa mudar no mínimo possível, né? O ideal seria 0. Se a gente aplicar o SRP para organizar os nossos componentes e aplicar o OCP para a gente proteger as nossas classes que carregam as nossas políticas de software, a gente começa a ter uma estrutura parecida com essa aqui, né? Então, a gente vê que a interface de relatório tem uma posição privilegiada, né? Porque ela carrega toda a nossa política de software e o restante que estende a ela, são os nossos componentes periféricos. Em resumo, né, o OCP consiste em fazer com que o nosso sistema seja fácil de usar, fácil de entender e que as mudanças propostas elas não afetem os nossos componentes de níveis mais altos, os componentes que carregam a regra de negócio. Então, esse é um princípio bem importante quando a gente está construindo as nossas classes. O próximo princípio de Solid é a substituição de Liskov, né? Resumindo, esse princípio diz que para a gente criar sistemas de software a partir de partes intercambiáveis, a gente deve aderir contratos que permitam que elas sejam substituídas umas pelas outras, né? O que isso significa, né? Significa que se uma classe A, né, estender uma classe B, ela pode substituir B por A sem causar impactos, né? Sem interromper o comportamento do nosso programa. Então, aqui eu trago um exemplo de violação, né? A gente tem ali uma classe Base Controller, que é estendida em Home Controller, porém, em Home Controller a gente sobrescreve o método Current User. Nesse caso, a gente está violando esse princípio, porque basicamente, se a gente acessa o Home Controller, Current User tem um comportamento, se a gente acessa a Base Controller, Current User tem um outro comportamento. O próximo princípio de Solid é o princípio de segregação de interface. Esse princípio tenta evitar com que a gente use interfaces muito genéricas, né? Interfaces genéricas a gente tem uma complexidade muito grande, né? Fica difícil da gente manter. Então, nesse princípio, ele fala para a gente criar interfaces específicas, para que a gente evite ter muita complexidade, né? Ter que ficar fazendo muitos tratamentos. Ou dando um exemplo aqui de violação, a gente tem uma classe base que é estendida dentro de 2 objetos, pessoas e companhia, e nesse caso, por não ter implementação de CNPJ em pessoa, a gente tem que ficar tratando, né? O mesmo acontece com companhia, a gente tem que ficar tratando, e isso viola esse princípio. Então, esse princípio basicamente diz para a gente, não dependa de coisas que você não precisa, né? Então, a gente acaba melhorando a nossa estrutura com esse princípio. E por último, né, o princípio de inversão de dependência. Esse princípio diz para a gente que o nosso código que implementa, né, as políticas de alto nível não deve depender dos detalhes ou de componentes que implementam níveis mais baixos, né? São os detalhes que devem depender das políticas e não o inverso. Dando um exemplo para ficar bem simples, imagina que a gente tem ali uma classe concreta botão e uma classe lâmpada, né? Toda vez que a gente apertar o botão, a gente tem que acender a lâmpada. Só que o jeito que ela foi construído impossibilita a gente adicionar um outro componente que poderia ter esse mesmo estado de ligado e desligado. Para a gente resolver com o princípio de inversão de dependência, basta a gente adicionar uma classe abstrata,
né, que é uma classe bottom server que carrega essa lógica, né, carrega essa política central, e os demais componentes tendem a ela, né? E aqui a gente consegue resolver o problema de uma forma elegante, né? Por fim, se a gente observar bem, a gente vai ver que o isolamento entre as camadas de negócio e os detalhes, ela está bem evidente, né? Então, o comportamento do botão, ele independe de qual objeto ele está ligando ou desligando, né? A lógica está sempre intocada, né? Ela está ali inviolável, né? Então, esse princípio ajuda a gente a segregar em classes abstratas todas as nossas políticas de software. Só que não é só os princípios de design que a gente precisa conhecer. Tem também a coesão de componentes. Assim como a gente viu no Solid, né, que orienta como a gente deve organizar as nossas classes em funções, e a coesão de componente nos orienta como a gente deve organizar os nossos componentes. Componentes, por sua vez, né, é um conjunto de classes e funções, né, então ele agrupa todas as classes e funções e ele tem vários princípios. Novamente aqui, fazendo uma analogia com construção civil, né, coesão de componentes seria os parâmetros com que a gente ia reunir as paredes para formar os cômodos, né? A gente sabe que um edifício é constituído por vários cômodos menores. Assim, um software também não foge à regra, né? Ele é composto por componentes menores, componentes esses que precisam ser independentes, né? Fáceis de implementar e também fáceis de mudar. E aí vem os princípios de coesão de componente, que são os princípios de equivalência de reuso, o princípio de fechamento comum e o princípio de reuso comum. No primeiro princípio, né, o princípio de equivalência de reuso, com a chegada aí dos gerenciadores de pacote como a RVM, o Maven, né, houve uma facilitação em reaproveitamento de código, né, então a gente começou a componentizar mais as coisas. E isso aumenta a reutilização e facilita o nosso dia a dia no desenvolvimento. Porém, antes da gente sair para construir componentes, primeiro a gente tem que avaliar se já não existe alguma coisa referente no mercado, né? E se realmente não existir, a gente precisar criar um novo componente, a gente tem que estar em mente dois aspectos, né? O nosso componente tem um propósito abrangente a ponto de ter vida própria, né? Existe a possibilidade de a gente trabalhar com release nesse componente? Sendo assim, satisfeitas essas duas condições, a gente tem um bom motivo para componentizar algo, né? É necessário sempre utilizar versionamento, né? A sacada por trás do versionamento vai dar uma liberdade para quem mantém o componente e para quem usufrui desse componente. Né? Quem está mantendo sempre vai ter a possibilidade de lançar novas releases, né? Sem impactar as anteriores, e quem está usando vai poder decidir, né, que momento muda para uma nova release. É claro, né, que esse princípio não é suficiente para a gente garantir uma boa qualidade do nosso componente. A gente precisa dos outros dois, que é o princípio de fechamento comum. Aqui ele diz para a gente reunir as classes que mudam por razões iguais, né, no mesmo componente, e tirar aqueles componentes, aquelas classes que mudam por razões diferentes, né? Esse princípio ele adota o mesmo princípio de aberto e fechado do Solid, né? Ele fala que os nossos componentes devem ser fechados para modificações e abertos para extensões. E o último princípio, que é o princípio de reuso comum, ele diz que as nossas classes e módulos colocados dentro do componente devem depender 100% do que está ali, né? Portanto, quando a gente depende de um componente, a gente tem que ter certeza que estamos dependendo de todas as classes, né? Que ele é 100% comprometido com aquilo que está entregando, né? Caso contrário, a gente não deve, né, estender aquele componente ou utilizar aquele componente. Sendo assim, né, não podemos depender de coisas que a gente não precisa, né? Esse é o princípio de reuso comum. Existe uma contradição, né, entre esses três princípios, e essa contradição forma esse triângulo, né? O REP e o CCP, eles são princípios inclusivos, né? Eles tendem a aumentar os nossos componentes. Ao contrário do CRP, que é um princípio excludente, ele tenta diminuir os nossos componentes e facilita a criação de novos, né? Essa contradição é algo bom, né? Porque o nosso software está em constante mutação. Então, hoje, por exemplo, o nosso software está em um quadrante desse triângulo, mas em um outro momento ele pode estar em outro quadrante, né? Os nossos softwares são vivos, né? Então, eles mudam as suas características ao longo do tempo. E, né, quando a gente começa um desenvolvimento de um software, geralmente a gente começa agrupando as coisas em um lugar apenas, né? E a gente começa construindo basicamente um monolito, né? A definição de monolito nada mais é do que um conjunto de classes, funções disciplinadas, né, dentro de um mesmo processamento. E essa arquitetura quase sempre, né, depende de um polimorfismo dinâmico. Classes e componentes, por estarem compartilhando o mesmo espaço no monolito, geralmente tem um processamento mais barato e é muito fácil o começo do desenvolvimento quando a gente agrupa essas coisas.
Sendo assim, né, quando os projetos começam, geralmente eles começam mais voltados para o lado direito do nosso triângulo. Só que o momento que a nossa aplicação começa a evoluir, a gente começa a ter a necessidade de reusar mais as coisas, de componentizar mais os nossos serviços. Então, a gente começa a desacoplar para resolver alguns problemas. E esse desacoplamento traz alguns benefícios, né? Como, por exemplo, né, separa e resolve em componentes um problema específico, né, dá independência para as equipes de desenvolvimento, possibilita adicionar novos componentes sem causar alto impactos dentro da nossa estrutura principal. Só que esse tipo de desacoplamento ele é um pouco caro, porque a gente começa a estabelecer comunicação entre serviços que não compartilham mais o mesmo espaço físico. Então, a gente aumenta a possibilidade de falhas de comunicação. Só que se a gente adota os princípios de Solid para construir as nossas classes, né, utiliza a coesão para organizar os nossos componentes, eu tenho certeza que a gente reduz ao máximo as possibilidades de problema. E quando a gente começa a falar de desacoplamento em serviço, a gente começa a migrar o nosso software do lado direito para o lado esquerdo, né? É legal lembrar também que a teoria, né, ela nos orienta sempre a utilizar esses princípios para encaixar o nosso software, mas às vezes no dia a dia é muito difícil a gente identificar, né, quando a gente precisa migrar de um lado para o outro. E um problema muito clássico, né, que envolve as equipes e que geralmente a gente começa a pensar em reuso e componentização problemas com dependência cíclica, né? O que é isso, né? Quem nunca trabalhou duro o dia inteiro aí, finalizou o código, né? Está funcionando, porém no dia seguinte, quando a gente chega daquele pull na branch develop, descobre que no nada mais está funcionando, né? Provavelmente alguém ficou até mais tarde, alterou algum pedaço da aplicação que estava relacionado ao que a gente fez, né? E esse pedaço de código que foi feito acabou tendo um efeito colateral na nossa funcionalidade. Então a gente tem que voltar e arrumar ou possível conflito ou possivelmente um efeito colateral no comportamento do nosso software. A maioria das equipes começam a querer resolver esse problema, né, tomando um remédio mais imediato, né, e esse remédio mais imediato seriam as builds semanais. Essa abordagem, né, basicamente funciona para equipes de médio porte, porém, no momento em que a gente começa a escalar essa aplicação, ele tende a falhar, né? Como é que funciona essa abordagem de build semanal? O desenvolvedor sai para trabalhar por 4 dias, né, em um ambiente isolado, e no último dia ele reserva para integrar tudo, fazer aquele famoso merge, né? À medida que isso cresce, né, um dia já não é mais suficiente, a gente precisa de 2, 3, porque já começa a ter muitos conflitos. Então, esse build que era semanal começa, né, esse build semanal começa a ir para 15 dias, né, quinzenal. Só que a gente começa a perder o propósito, né, de um software que entrega rápido, a gente começa a reunir muito código, né, muita coisa junto, fica difícil de testar, e o melhor jeito que tem para a gente resolver esse problema não é com build semanal, não é com build quinzenal, é sim eliminando os ciclos de dependência. E para eliminar o ciclo de dependência, como eu expliquei acima, a gente começa a desacoplar em serviços, né? Esse tipo de desacoplamento faz com que as equipes não fiquem mais refém uma das outras, né? E mantenham um ritmo de entrega muito rápido. Além do mais, né? Não existe mais uma única ocasião para que todos integrem, né? A necessidade disso diminui. Então, a gente deixa com que cada um faça entregas de forma síncrona e totalmente controlada. Só que não existe bala de prata, né? Quando a gente começa a desacoplar, a gente começa a ter outros tipos de problemas. E a gente, que é obcecado por verificar como está a nossa arquitetura, a gente começa a querer metrificar as coisas. E para metrificar como que anda as nossas dependências, como aqui a gente já está componentizando tudo, colocando em serviço, a gente começa a querer saber qual é o nível de estabilidade. Portanto, né, tem uma fórmula aqui que geralmente o pessoal adota para saber qual que é o nível de instabilidade dentro dos componentes. A gente consegue, de fato, saber quão estável ou quão instabilidade existe na nossa arquitetura. Dando um exemplo para facilitar, a gente tem um componente A, que é dependido por B e C, e tem um componente D, o B e C, que é dependido por D, né? Se a gente aplica a fórmula, a gente vai perceber que o nosso componente A tem um nível de instabilidade 0 e o nosso componente D tem um nível de instabilidade 1. O que quer dizer isso, né? 0 indica que o nosso componente é totalmente estável e 1 significa que o nosso componente é totalmente instável, né? Quando a gente faz esse diagrama, é fácil, né, a gente visualizar se a gente está violando algum princípio de dependência estável. Né? Para quem não conhece esse princípio, ele fala que os nossos componentes estáveis não devem depender de nenhum componente que tenha estabilidade maior que a dele.
Em resumo, se tiver alguma flecha apontando para cima aqui, significa que a gente violou esse princípio, né? Perceba que meu componente B, que tem estabilidade 0,5, ele depende de um componente que tem uma estabilidade menor do que a dele. Inclusive, com esse diagrama, a gente consegue também, né, definir algumas zonas, né? Então, tem a zona de dor, né? A zona de dor geralmente é aquela zona que a estabilidade é igual a zero, né? Aquela zona, o componente muito estável, ele é muito concreto, ele é muito rígido, ele é difícil de manter. Por que ele é difícil de manter? Qualquer alteração que a gente fazer nele, a gente quebra toda a cadeia que está para cima. E tem a zona de instabilidade, né? Que são aqueles componentes que têm o nível de estabilidade próximo a 1, né? São aqueles componentes que qualquer coisa que é feito em coisas que ele está dependendo vai quebrar, né? A gente vai ter que mudar. Então, tem muita volatilidade dentro desses componentes. Só que, né, não é só métricas que a gente precisa ter para conseguir ter boa arquitetura. Uma boa arquitetura precisa de independência, precisa de limites, por incrível que pareça, precisa de duplicidade e precisa de testes, né? Quando a gente fala em independência, a gente fala que a nossa arquitetura deve ser fácil de ser mudada, né? Em qualquer forma necessária. Quando a gente analisa sobre a ótica da independência, a gente começa a colocar camadas horizontais e camadas verticais. Por sua vez, as camadas verticais são os casos de uso, né? Então, os casos de uso podem utilizar interface, regras de negócio, banco de dados. Alguns casos de uso só utilizam interface, outros utilizam interface, regra de negócio. Enfim, a gente começa a dar liberdade para os casos de uso utilizarem as camadas necessárias para que a nossa aplicação funcione. Sobre limites, né? Por sua vez, os limites ajudam a gente a delimitar as coisas, né? Então, a gente adia decisões ao máximo. Quando a gente tem limite, a gente consegue adiar essas decisões no máximo de tempo possível e evita que a gente contamine a nossa lógica principal, né? Quando a gente não possui limites, a gente toma muitas decisões prematuras. E tomar decisões prematuras significa que a gente acaba tirando a liberdade, a independência, né? E a gente traz preocupações desnecessárias para a nossa aplicação. Ter limite nos leva a um conceito de plugin, né? De software por plugin, onde a nossa lógica principal fica separada e a gente começa a plugar componentes que podem ser opcionais ou independentemente diferentes de linguagens ou qualquer outro tipo de independência que a gente dá para esses componentes mais periféricos. E duplicidade, né? Geralmente, quando a gente ouve esse termo duplicidade, a gente sempre está preocupado em não duplicar código, né? Temos obrigação moral, né, de a todo custo diminuir a duplicidade de código. Mas nem sempre uma duplicidade é ruim, né? E eu explico por quê. Existe caso em que duas seções nascem exatamente iguais e ao longo do caminho elas evoluem de forma diferente. Nesse caso, a gente nota que a duplicidade não era real, né? Quando a gente está desacoplando, né, a nossa aplicação em camadas verticais, no caso, nos casos de uso, por exemplo, a gente é tentado a tentar reaproveitar, né, bastante código. Só que se a gente faz uma abstração, né, para não duplicar um código e essa duplicação não for real, ao longo do tempo a gente vai ter que voltar e desacoplar isso novamente, né? Então a gente vai gerar um trabalho desnecessário. Então, sempre quando a gente pensar em reaproveitar, né, códigos, no caso, quando a gente está falando de aplicações orientadas a casos de uso, a gente tem que verificar se realmente a gente pode, né, se aquilo não é uma duplicação não real. E no caso, uma aplicação que nasce do jeito que eu expliquei ali, por exemplo, tem um componente B e C que depende de A, ao longo do tempo, né, essa aplicação mudou, onde B ficou dependendo de A e estável, só que C, né, o componente A precisou sofrer mutações, né? Então, a duplicação no começo que pareceu ruim, lá em 2020, ela se provou que não é tão ruim assim, não foi uma duplicação não real. Então, existe muito casos que a gente pode evitar retrabalhos na nossa arquitetura quando a gente pensa em duplicidade. E por último, os testes, né? Os testes também é uma parte muito importante do sistema. Ele participa da nossa arquitetura. Toda arquitetura que é baseada em casos de uso, ela pode ser testável em pequenas partes, né? Porém, os testes, eles são os componentes mais isolados, né? Eles estão presentes mais naquela fase de desenvolvimento e manutenção. A principal função dele é sempre apoiar a gente no desenvolvimento, né? Não deixar que o nosso teste, que o nosso software tenha comportamentos indesejados dentro da fase de operação. Só que componente de teste mal integrado, ele tem um efeito reverso, né? Ele impossibilita o nosso software de mudar. Então, os testes eles têm que ser muito bem integrados, né? Uma grande dica aqui para escrever testes é a gente não depender de coisas muito voláteis. Por exemplo, quando a gente escreve um teste de interface, a interface muda muito. A gente tem testes que quebram sempre.
Então, um bom jeito da gente começar a escrever bons testes é a gente começar a ter APIs, né, de teste que vão direto na regra de negócio para testar, né, vamos dizer assim, evitando restrições de segurança, evitando recursos caros, por exemplo, uma persistência em banco de dados para a gente fazer isso em teste é muito caro, né? Então, se a gente focar a nossa lógica principal no comportamento, a gente consegue escrever testes mais robustos, né? Essa técnica de criar API de teste, ela também tem uma outra função. Ela esconde o nosso código dos testes. Quando a gente olha o código, a gente geralmente é tentado a escrever testes olhando para as funções que tem dentro do código, né? Quando a gente não tem essa visibilidade, a gente vai mais fazer testes orientados por entradas e saídas e comportamentos, né? Então, isso ajuda muito nesse valor. Só que a gente comentou aqui bastante sobre estrutura, né? Como a gente pode organizar melhor as nossas estruturas, porém, né, não é só a estrutura que é um valor de um software. O software tem um comportamento, como a gente falou. E quando a gente fala de comportamento, a gente está falando de políticas e detalhes, né? Políticas, por sua vez, são regras de negócio. Então, todo software tem regras de negócio e mais de uma, né? Um conjunto de regras de negócio. Essas regras de negócio geralmente também são classificadas em dois grupos, né? Aquelas regras de negócio que mudam pelas mesmas razões e aquelas que não mudam pelas mesmas razões. Né? Muitos confundem também regras de negócio com casos de uso, né? Ambos são diferentes. Casos de uso, como a gente representou lá, ela corta a nossa aplicação de um jeito vertical, né? Então, o caso de uso ele está mais próximo das entradas e saídas. Já as nossas políticas, né, as nossas regras de negócio, elas estão mais longe das entradas e saídas. Então, por isso, ambas são totalmente diferentes. Regras de negócio, né, é o coração do nosso sistema. Elas devem se manter sempre imaculadas, né? A gente jamais pode sujar a nossa política com, por exemplo, detalhes. E detalhes, por sua vez, são itens necessários, mas que não devem impactar a nossa política de software, né? Detalhes podem ser definidos ao longo da vida útil de um projeto. Não se precipite em adotar um detalhe na sua arquitetura. E o que é detalhe? Banco de dados, interface, protocolo de comunicação, framework, entre outros muitos periféricos. Vou dar um exemplo, né? Não precisamos escolher um banco de dados no início do desenvolvimento de uma política de alto nível, né? A gente não deve se preocupar com banco de dados. Por quê? Banco de dados é apenas um mecanismo que a gente vai usar para mover dados, né, da superfície de um disco para uma memória RAM ou vice-versa. Mas é claro, né, que um banco de dados também é significante para a nossa arquitetura de sistema. Mas banco de dados não pertence à nossa regra de negócio. Base de dados é apenas um pedaço de software que dá acesso aos dados, né? Uma outra coisa que a gente pode definir como detalhe, né, as nossas políticas, nossas regras de negócio não devem depender de como a gente vai entregar essa informação, se é pela web, se é pelo mobile, se é pelo tablet, né? Web, mobile é apenas interface. As interfaces mudam por razões diferentes das políticas. Por esse motivo, a gente acaba colocando, né, as interfaces, no caso a web, mobile, como detalhes. E detalhes, basicamente, não devem pertencer às nossas políticas. Um outro ponto que a gente pode também definir e ajudar as nossas políticas, os nossos comportamentos não é necessário a gente adotar, por exemplo, um hash ou REPL no início do desenvolvimento. Políticas de interface para o mundo externo deve ser agnóstica, né? Essa decisão deve ser tomada ao longo, né, da vida útil do projeto, em qual que é o meio que a gente vai se comunicar com o mundo externo. E por último, né, a gente não é necessário escolher um framework, né? As políticas de alto nível não querem resolver problemas de dependência. Há muitos frameworks por aí gratuitos que resolvem vários problemas, mas temos que ficar atento, porque geralmente existe uma relação assimétrica entre nós e o framework. Geralmente a gente se compromete muito com o framework não estabelece nenhum compromisso com a gente, né? Sendo assim, é necessário analisar alguns riscos. Riscos esses que envolvem, né? A arquitetura de um framework às vezes não é muito limpa, né? Ela exige que a gente viole os princípios de dependência. Então, eles querem que a gente herde dentro do nosso código, dentro das nossas classes de negócio, o código deles, né? Então, a gente acaba ficando muito engessado quando a gente usa um framework. O framework pode ajudar em alguns recursos inicial, mas a nossa aplicação vai amadurecendo, vai crescendo, e às vezes esse framework começa a ser um limitador para esse crescimento. Outro ponto também, o framework pode evoluir de um jeito diferente do que a gente acha útil, né? Daí a gente sempre fica preso àquela versão. E pode surgir também novos frameworks mais potentes e a gente vai estar lá preso naquele framework. É interessante lembrar que tem uma frase bem interessante do Martin Robert, né, que ele fala, né, talvez a gente possa encontrar uma maneira de conseguir o leite sem comprar vaca, né? Ele se refere nesse caso aos frameworks, né? São muito importantes, mas sempre temos que encontrar um jeito,
né, de postergar essas decisões. Resumindo, né, desenvolver uma política de alto nível, um comportamento sem comprometer com os detalhes, dá um poder da gente adiar as nossas decisões por um bom tempo. E quando a gente adia decisões, a gente começa a ganhar experiência na nossa arquitetura e a gente, quando for tomar essas decisões de detalhe, a gente toma com mais embasamento, né? A gente toma com mais critérios e a gente acerta melhor nessas decisões de detalhe. Agora que a gente conhece um pouco sobre os dois valores de um software, que são o princípio do comportamento, né, o comportamento e a estrutura, né, a gente também tem que olhar, depois que a gente constrói os nossos softwares, e fazer uma pergunta, né? Qual é a impressão que a nossa arquitetura está passando, né? Quando a gente olha para a nossa estrutura de código que a gente construiu, ela está dizendo que a gente trabalha, né, que a gente desenvolveu um sistema de saúde, um sistema bancário, ou ela está dizendo é Rails, né, é Ruby, né, Hibernate, Java e por aí vai. Né? Se a gente estiver olhando para o nosso código e tendo essa impressão de que é um framework, né, que a nossa arquitetura diz que ali é um Rails, simplesmente a gente tem algumas falhas, né, porque basicamente a arquitetura ela não deve se resumir a um framework. O framework é apenas um detalhe, né, que está à nossa disposição para utilizar. Né? Para a gente começar a passar as impressões corretas para quem vê a nossa arquitetura, a gente tem que se preocupar com alguns pontos, né? Pontos esses que são: uma boa arquitetura, ela não depende da existência de nenhuma biblioteca de software para sobreviver, ela tem vida própria. A arquitetura baseada em casos de uso geralmente tem e deve ter testes automatizados para a gente manter o comportamento. Devemos deixar claro os limites entre as camadas instáveis das camadas estáveis, né? Não devemos depender dos detalhes dentro da nossa política, né? E, por último, boas arquiteturas não definem uma interface. Ela deixa essa opção aberta. Então, a gente pode estender essa política tanto para um aplicativo web, um aplicativo mobile, né? Um aplicativo, enfim, qualquer dispositivo que tenha uma entrada e saída, a gente pode exibir as nossas políticas. Quando nos preocupamos com a impressão da nossa arquitetura, a gente começa a buscar meios, né, para tornar ela um pouco mais limpa. E aí a gente começa a pensar em camadas, né? E a gente tem a seguinte representação. Então, a gente trata de dividir o nosso software em camadas. As camadas mais externas são os componentes periféricos que eu defini como detalhes. As camadas mais internas são onde estão nossas políticas, né? Contém as nossas regras de negócio, que são primordial para o funcionamento do nosso sistema. E as dependências, notem que ela sempre aponta para o centro, né? Ela aponta para as nossas políticas de nível mais alto. Elementos de camadas internas não pode, né, de maneira nenhuma, saber o que acontece em camadas de níveis mais externos. E ao separar a nossa aplicação, o nosso software em camadas e obedecer às regras de dependência, a gente começa a criar sistemas intrinsecamente testáveis e com benefícios aí inerentes. Mas quando a gente está definindo a arquitetura, a gente tem algumas preocupações. Não basta a gente querer construir uma boa arquitetura robusta, né, sem olhar para esses indicadores, né? Temos que levar em consideração o nível de habilidade da nossa equipe versus a complexidade da solução proposta em relação às restrições que a gente tem, né? Então, a gente tem restrição de tempo, tem restrição de orçamento, então a gente tem que levar isso em consideração. E temos também que pensar em como a gente vai manter um estilo arquitetural, né? Geralmente, code reviews garante um pedaço, mas não conseguimos fazer com que ele seja a prova de bala, né? A gente precisa de recursos, mais recursos para que a gente consiga manter aquele estilo. Então, por exemplo, use e abuse de ferramentas automatizadas, né? Geralmente o Ruby não tem, mas em outras linguagens a gente pode usar compiladores, CIs, linters, code reviews automatizado para que a gente mantenha, né, o princípio inicial daquela arquitetura. Senão, com o tempo a gente olha para aquilo e já não entende mais do que está acontecendo. E para finalizar, né, as nossas arquiteturas, para serem boas, elas precisam ser agnósticas, tanto em sua forma quanto em sua prática, né? É responsabilidade nossa, como desenvolvedores, analisar os problemas que a gente tem e decidir quais são as melhores opções para compor, né, as nossas arquiteturas para que elas fiquem fáceis de serem sustentadas nas 4 fases de vida de um software, que é o desenvolvimento, implantação, operação e manutenção. Sendo assim, né, espero que tenha ficado um pouco claro para vocês, né, sobre todas as preocupações, as fases que a gente tem, né, de um software e todos os valores que ele tem em cima dos princípios do Solid, coesão de componentes e como a gente pode se preocupar. Bom, galera, é isso, né, que eu tinha para falar para vocês. Para quem quiser os meus contatos, tá nesse QR Code ali. E a Blue tem vagas, né? Depois dá uma entradinha lá no LinkedIn
para dar uma olhada, né, nos jobs que a gente tem lá. É isso. Show demais, pessoal. Clap aí pro Saulo. Vamos lá, cadê os clap? Quero o clap de todo mundo aí. Uma aula sensacional aí. Uma outra visão também do Solid, né? Um jeito bem legal de mostrar aí toda a arquitetura que você tem que fazer. Essa coisa de diagnóstico, eu acho que é a parada que mais as pessoas ignoram, né, Saulo? Agnóstico é tipo, vou me prender a esse framework, vou me prender a essa biblioteca. Se eu não conseguir usar isso aqui, não vou fazer sistema nenhum. É bem complicado as pessoas pararem para pensar no agnóstico. A pergunta do Ricardo é o seguinte: qual a melhor maneira de iniciar um processo de melhoria na arquitetura de um software? Totalmente acoplado e com componentes que são muito dependentes. Por onde começar no caso? É a pergunta que eu acho que todo mundo faz, né? Geralmente, quando a gente tem esse problema, né, de ter muito acoplamento, o primeiro exercício que a gente pode fazer é começar a extrair, né, problemas que a gente consiga ter vida própria, né? Vou dar um exemplo, né? Se a gente tem ali um componente, algo dentro da nossa aplicação que dá para a gente extrair para componentes ou serviços, é o caminho a seguir, né? Então, não precisa desacoplar tudo, né? A gente pode ir por caminhos mais fáceis. Então, a hora que a gente começa a abrir, né, vamos dizer assim, esse caminho, construindo o primeiro componente, resolvendo um problema do começo ao fim, é uma solução boa para a gente avançar e conseguir ter uma evolução nesse desacoplamento, né, de coisas que estão muito juntas. Show demais. Pessoal, tem mais alguma pergunta aqui? Para o Saulo, vamos que vamos. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. O pessoal comentou bastante sobre os livros lá, né? O Clean Code, o Clean Architect e tal. Deixa eu ver se alguém tem mais alguma pergunta aqui. Mas o pessoal ficou... Ó, nesse caso, e quando o problema está na própria modelagem? Uhum. Qual que é a pergunta? Nesse caso, no caso de começar a fazer essa melhoria no processo, se quando a pessoa modelou o sistema, como estaria, já estava com problema. Como é que você muda isso? Se consegue mudar isso? Acho que a pergunta é mais isso. Uhum. Dá para mudar sim, né? Uma coisa que a gente pode fazer, né, é pegar os casos de uso que a gente tem, inclusive os casos de uso vai indicar para a gente quais são os serviços que a gente pode ter, né? Então, vou dar um exemplo ali. Se a gente tem um modelo muito inchado, né, aquele modelo de 2.000 linhas, né, que resolve um monte de problema, a gente pode orientar os nossos modelos a ser quebrados, né, desacoplados por casos de uso. Então, por exemplo, tem um caso de uso ali que vai ser responsável por, vamos dizer, vou colocar um exemplo bancário que eu estou mais ligado ao meu meio, né? A gente tem um problema que é pagar boleto. Pode ser que a gente tenha um domínio só responsável por fazer pagamento de boleto, então a gente começa a tirar pedaços que estavam naquele código e acoplar em menos serviços, né? E aí a gente começa a desacoplar aquele modelo grandão que a gente tem ali de 2.000 linhas em códigos menores, né? Só lembrando, quando a gente desacopla componentes ou serviços, a gente tem que resolver o problema do começo ao fim. Não basta a gente pegar apenas um pedaço daquele código e fazer um componente, porque a gente vai estar dividindo problemas em dois, né? Então, a gente continua tendo problema no modelo e a gente começa a ter problemas também no componente. Então, a gente, quando vai tentar desacoplar totalmente, né, uma funcionalidade ou um comportamento, é interessante a gente fazer isso do começo ao fim, para a gente não carregar aí talvez uma dependência cruzada, né? Só uma última pergunta aqui que o Joacir mandou, que foi: quando uma aplicação virou refém de um framework? Faz de novo ou tem técnicas sustentáveis de converter a arquitetura? Eu acho que tem técnica sustentável, né? Fazer e refazer de novo é um custo muito caro, né? Quando a gente tem que refazer um software, significa que não tem mais solução, né? A gente errou em tudo. Eu acho que quando a gente está desenvolvendo e lá na frente a gente vê que aquele framework não é mais sustentável, um jeito de começar, né, a melhorar isso e depender menos do framework é começar a extrair isso em serviços, né? Como eu disse ali no modo de desacoplamento. Então, a gente desacopla aqueles componentes, né, começa a pegar algumas características do nosso software e transformar em outros serviços, né, e a gente começa a diminuir a responsabilidade da nossa aplicação principal, que tem aquele framework que está atrapalhando a gente evoluir. Então, dá muito bem para a gente continuar até com aquele framework rodando, só que com menos responsabilidade, e as responsabilidades a gente começa a desacoplar em outros serviços ou componentes. Pô, show demais. Pessoal, depois tu bota, Saulo, teu Twitter ou algum contato seu, já botou no QR Code, mas também no chat aqui para o pessoal poder te acompanhar. Cara, maravilha. Parabéns aí, o pessoal que quiser acompanhar. O Saulo pode fazer as perguntas lá para ele também. E Saulo, valeu demais pela sua presença, cara. Foi muito boa a palestra aí. Acho que deu uma visão bem legal para o pessoal entender. Talvez, de uma vez por todas, que, tipo, às vezes, você não faz software só para você. E quanto mais organizado as próximas pessoas, e até você mesmo, né, vai ter facilidade de poder mexer naquilo
e fazer com que, caso você troque de qualquer coisa, né, até mesmo de componente ou trocar de até fornecedor, você consiga fazer isso de uma maneira muito mais saudável, né, sem ter que remodelar tudo e remontar tudo e codar tudo de novo, né? Exatamente. Exatamente. Quando a gente está construindo software, a gente sempre tem que pensar, né? Não estamos construindo para nós mesmos, né? Outras pessoas vão depender daquilo. Como a gente mantém isso fácil de entender, como a gente mantém isso fácil de se manter, é a principal pergunta que a gente sempre tem que estar fazendo quando está construindo esse software. É bem isso. Valeu aí, cara. Que palestra, hein, família?